Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Andemos como Ele andou. Não há luz e trevas. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 31. Assim diz a palavra do Senhor: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. O verso 31 condena a exploração do pobre, o que é afirmado ser uma afronta a Deus. Por outro lado, tratar com bondade o necessitado honra e glorifica o Criador. Nesse aspecto, os governantes precisam cuidar da maneira como conduzem a nação, pois se exploram a nação, estão insultando o Criador que os fez, à sua imagem e semelhança. Foi Deus quem criou tanto os ricos quanto os pobres. É o que diz Provérbios, capítulo 22, verso 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Por outro lado, cuidar dos necessitados, tratar com bondade e respeito, são atitudes que honram a Deus que os criou. No palco da existência, devemos lembrar: somos todos humanos e jamais deveríamos nos tratar por meio de rótulos. Ricos ou pobres, negros ou brancos, médicos ou faxineiros, etc. Jamais deveríamos nos tratar por esses rótulos perante o Criador, pois somos todos iguais, seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança. É óbvio que isso não quer dizer conivência com o pecado. Se alguém decidiu por uma escolha sexual contrária a Deus, o Criador, devemos lembrar que isso não é um rótulo, mas uma escolha, um comportamento. Merece ser respeitado como ser humano, sim, mas jamais devemos achar que tal comportamento é aceitável perante Deus, que os fez homem e mulher. Na verdade, esse tipo de escolha só contribui para a proliferação do pecado e da imoralidade, que na verdade é financiada até mesmo por certos meios de comunicação. Se Deus tolerasse o pecado, por que se importar com a opressão dos ricos em relação a outros seres humanos, como um ultraje ou um insulto ao Criador? É óbvio que Deus se preocupa com aquilo que destrói o ser humano, à sua imagem e semelhança, seja na área da desigualdade social ou na questão da imoralidade. Pois junto com a imoralidade vem
as doenças sexualmente transmissíveis. E junto com a desigualdade social, vem as doenças interiores que matam o ser humano por dentro, como orgulho, arrogância, sentimento de superioridade, quando na verdade, perante Deus, somos todos iguais. E ao tratar desse assunto, Deus quer preservar nossa saúde emocional. Mas quando Deus também se preocupa com a questão da imoralidade, quer preservar a nossa saúde física. Então, que jamais venhamos a oprimir aquelas pessoas que prestam serviço a nós, como se fôssemos melhores do que elas, só porque lhes pagamos o salário. Não somos melhores. E se pensarmos assim, estamos afrontando o Criador. Isso é loucura. Não somos melhores. Somos todos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus nos deu uma condição melhor, não foi para humilhar ninguém ou para maltratar, mas para que pudéssemos agir com a bondade de Deus e assim honrá-lo com o que Ele mesmo nos deu. Pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar. Que jamais venhamos a tratar o nosso semelhante com a desigualdade por causa do sentimento de superioridade que rege a vida de muitos seres humanos. Porque assim podemos estar tratando o nosso corpo também como aquele que faz uma escolha imoral para viver. Estamos tratando o nosso corpo como instrumento de injustiça e imoralidade, achando que podemos fazer com ele, o nosso corpo, o que quiser. E isso é uma afronta ao Criador. Portanto, que nossas escolhas levem sempre em consideração a vontade daquele que nos fez. Seja com relação ao tratamento que damos aos seres humanos, como nós somos humanos, seja em consideração a maneira como usamos o nosso corpo como instrumento de imoralidade. Devemos pensar se as nossas decisões e o uso que fazemos do nosso corpo, tanto numa área quanto na outra, tem honrado a Deus, o nosso Criador. Provérbios 19, 17 nos diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. O Senhor o considera como um presente, considera esse tratamento que damos ao outro como um presente para ele. E ele considera essa ajuda como um presente para ele mesmo, para o Senhor, quando nós fazemos isso ao necessitado. E esse tratamento que damos ao necessitado é recebido por Deus como um presente e uma honra para ele. Portanto, não oprima as pessoas, seja ela quem for. Pelo contrário, trate todos com respeito. E assim você honrará a Deus e será sempre honrado por Ele. Porque tanto o rico como o pobre têm no seu DNA a assinatura do Senhor, pois Ele é o Criador de ambos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Yeah.